João, capítulo 7, a gente parou no versículo 36 na aula passada. Então, hoje a gente vai começar no 37, tá? Todo mundo encontrou? Eu vou ler então. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Muito bem, então aqui começa, né, o primeiro versículo que eu li ali, fala no último e mais importante dia da festa. Quem é que lembra o nome da festa? Festa da... Muito bem, Leda. A Leda memorizou bem. Então é a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, tá? É como se fossem tendas, né? Onde eles moraram durante aqueles 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Então Deus instituiu para eles uma festa anual todos os anos, lá pelo mês de outubro. Eles passavam uma semana comemorando essa festa, ok? E aqui é o último dia da festa. Então já se passaram 6 dias, esse é o 7º dia, ok? O último dia da festa. E aqui diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Ele gritou para todo mundo ouvir, tá? Uma voz bem forte. E daí ele fala isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqui tem muita coisa pra gente falar sobre esse versículo, pra gente poder entender o impacto de tudo isso que aconteceu. Em primeiro lugar, vamos entender o que está acontecendo ali na festa das cabanas, tá? Aqui no livro de João, ou mesmo na Bíblia, não descreve tudo, mas a gente tem muitas informações pelos historiadores, certo? Ela disse para alguém abrir para nós. Ah, que bom que conseguiram. Mas eu estava desistindo já. Clarice está cansada, Clarice. Tem que ligar para uma de nós, tem que ligar para Ana Helena, que eu fico com o celular no modo avião. Eu não tinha dito que eu estava cansada. Você não tem que estar desligando? Eu estava cansada, ela me avisou lá em casa, ela estava atrasada. Eu ela até tinha dito que tu não viu. Gurias, que bom que tu veio, Clarice. Vamos começar então, tá? A gente tá no... Tu ajuda ela, Rosângela? A gente tá então em João 7, versículo 37. Tô falando então sobre a festa das cabanas, tá? Então tem muitas coisas sobre a festa das cabanas que eles tinham tradições que não tá explicado aqui para nós no livro de João, tá? No Evangelho de João, mas a gente sabe porque existem vários historiadores que descreveram quais eram os costumes dos judeus na época. E é muito importante a gente entender isso, porque isso dá uma outra visão para nós. Quando João escreveu o evangelho dele, naquela época as pessoas já sabiam que isso era tradicional, já sabiam como que acontecia a festa das cabanas. Mas a gente que não somos da nação de Israel nem daquela época, certo? A gente não tem a mínima ideia do contexto. Mas Jesus, ele não simplesmente se levanta e sai falando. Existe todo um contexto da festa que ele usa e que tem a ver com água, tá? Então é isso que eu quero tentar explicar para vocês como é que funcionava, ok? Então, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês abrissem lá
não precisa abrir. Quem tiver dificuldade não precisa abrir. Eu leio, tá? Mas quem tem facilidade pode abrir. Mas quem for se perder não precisa abrir. Eu vou ler para vocês. É Isaías 12:3. Isaías 12:3. Não precisa, quem não tá familiarizado não precisa abrir. Eu vou abrir e eu vou ler. Ela vai ler. Tá? Então, Isaías 12:3. Ali em Isaías 12:3 tem um versículo que diz assim, ó: com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Então, o que Deus está falando aqui no Antigo Testamento? Deus Pai, Ele está associando, certo? Água com salvação. Ou seja, para eu ser salvo, eu preciso beber da água que vem da fonte da salvação. Então, isso é uma metáfora, né? Isso é uma figura de linguagem, certo? Deus está dizendo que a salvação é como uma fonte que jorra água. A salvação ela está disponível para qualquer um. Basta a pessoa ter sede, ir até a fonte e beber. Entenderam? 3 coisas. Preciso ter sede, eu preciso ir até a fonte e eu preciso beber. Ok? Deus associa isso. E isso tem tudo a ver com a peregrinação do povo de Israel no deserto. Porque consegue imaginar durante 40 anos peregrinando num deserto? Porque qual é a principal característica do deserto? Não tem água, certo? A principal característica do deserto é não ter água. É por isso que não tem vegetação, por isso que o clima é árido, certo? Porque não tem água. Mas Deus sustentou o povo dele durante 40 anos no deserto e Deus proveu água para eles, de várias formas. Então, não faltou água para o povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Aqui na Festa das Cabanas, eles estão comemorando, eles estão relembrando como foram aqueles 40 anos e é como se fosse assim, uma festa de ação de graças para Deus, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele teve com o povo durante os 40 anos. E faz parte disso se lembrar que Deus providenciou água durante 40 anos. Então, dentro desses rituais da festa, eles liam isso aqui. Eles provavelmente cantavam, falavam bem alto e repetiam isso várias vezes. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, eles têm esse entendimento da água. O que mais que acontecia ali naquela festa, tá? Que a gente sabe pelos historiadores. Se a gente for ler lá em Levítico, que é o livro que descreve como tem que ser feita a festa das cabanas, a gente vai ver que Deus diz ali para eles que é para eles montarem cabanas, né, com galhos de árvores. Deus diz as árvores, agora eu não me lembro o nome lá das árvores, mas tá lá em Levítico, tá? Depois eu posso mandar para vocês. E daí eles juntam esses galhos, esses ramos dessas árvores e devem montar cabanas e ficar nessas cabanas durante uma semana para comemorar a festa. Então, qual era a tradição na época de Jesus? Os fariseus, eles organizaram uma tradição que era assim, ó. Tinha o templo, como eu falei para vocês, o templo era grande e o templo tinha o altar principal, onde eram feitos os sacrifícios. Então, os fariseus, eles pediam para o povo todo que estava reunido em Jerusalém vir, todos os dias o povo ia até o templo e eles levavam esses galhos dessas árvores, tá? E eles montavam uma imensa de uma cabana sobre o altar, para lembrar exatamente que eles moraram, os antepassados deles moraram em tendas, em cabanas durante 40 anos no deserto, ok? Então, diariamente eles faziam isso. E diariamente, isso que eu tô falando para vocês de novo, não tá na Bíblia. Isso tá escrito em livros de historiadores que descrevem como eram as tradições dos judeus na época. E, além disso, tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, assim, na religião judaica existem vários sacerdotes
E tem um que é o principal, que é chamado de sumo sacerdote. Então, ele é o chefe de todos os outros sacerdotes, tá? Então, o sumo sacerdote, ele costumava pegar um jarro de ouro e ir até lá uma fonte que tinha na cidade, encher esse jarro de ouro de água, e ele voltava para dentro do templo e ele derramava essa água sobre o altar, exatamente para lembrar que Deus proveu água para o povo durante 40 anos. Então era uma forma de relembrar tudo que tinha acontecido com o povo durante os 40 anos de peregrinação e ao mesmo tempo agradecer a Deus pela salvação que Deus deu para eles. Afinal de contas, toda a história da peregrinação no deserto é uma grande história de salvação. Primeiro, Deus libertou eles da escravidão do Egito. Depois, Deus sustentou eles durante os 40 anos. Sustentou eles com comida, sustentou eles com bebida e sustentou eles com proteção. Então, eles se lembravam de tudo isso, tinha todos esses rituais, que aqui a gente não consegue enxergar lendo só esse primeiro versículo, mas tudo isso está acontecendo na festa e esse é o último dia. E os historiadores também dizem que quando chegava no último dia, o povo, ele dava 7 voltas ao redor, tá, do altar ali, relembrando o fim da peregrinação dos 40 anos do deserto, que é quando o povo de Israel entra e conquista Jericó, a primeira cidade de Canaã. E eles dão 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, os muros caem, então eles relembram isso também no último dia. E o último dia, então, é o mais importante. Então a gente tem que ter essa visão de que todas essas coisas estão acontecendo. A gente não sabe o momento exato em que Jesus disse isso. Se alguém tem sede, vem a mim. Mas eu imagino que muito provavelmente deve ter sido naquele momento que o sumo sacerdote vai lá na fonte, pega a água no jarro de ouro, traz e despeja sobre o altar. Porque Jesus sempre usava coisas que estavam acontecendo, como a gente já viu desde o início. Por exemplo, vamos pegar a história da mulher samaritana. A mulher samaritana está no poço, Jesus pede água para ela. Depois Jesus disse, né? Se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria água. E eu te daria água que te saciaria para a vida eterna. Lembram disso? Então, Jesus, ele pega uma realidade que está acontecendo, que é a água mesmo, que ele estava com sede de verdade, certo? E ele usa isso para falar para a mulher de uma realidade espiritual. Aqui, muito provavelmente, Jesus está fazendo a mesma coisa, tá? Ele está utilizando tudo aquilo que está acontecendo na festa, no último dia, no momento mais importante, e ele, então, imaginem a cena, o povo todo reunido ali, é o último dia, e daí o sacerdote vem e derrama água ali no altar, e Jesus pega e fala isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fica muito claro para eles essa associação com o que eu li lá em Isaías. Porque eles associam a água à fonte de salvação. E é isso que Jesus está comunicando para eles. E a gente vai ver que eles entendem, porque alguns identificam ele como o profeta, ok? Outro ponto importante aqui da gente observar. Essa frase de Jesus, ela é muito importante. Se alguém tem sede. Se a pessoa não tem sede, ela provavelmente não vai beber, concordam comigo? Sim. Né? A pessoa precisa ter sede. E isso é uma metáfora de novo, isso é uma figura de novo. Na nossa vida, a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da salvação. Por que nós precisamos da salvação? Quando é que a gente reconhece que a gente precisa da salvação? Quando a gente enxerga o pecado em nós. Enquanto a gente se acha uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, a gente não tem sede, concordam? Pessoas boas não precisam de Deus, não é verdade? Jesus disse: eu não vim para os justos. É que na verdade não existe nenhum justo. A pessoa que se acha boa, ela está enganada. Ela não é boa. Porque a Bíblia diz que ninguém é bom. Então eu preciso reconhecer que eu não sou boa. Que eu faço coisas erradas. Que eu desagrado a Deus.
que eu ofendo a Deus diariamente, que eu peco e que eu preciso de perdão. Porque só pode ver a Deus quem é puro e limpo de coração. E como é que eu vou ser pura e limpa de coração? Eu preciso de perdão, eu preciso que Deus me limpe. Então, esse é o primeiro ponto que Jesus está dizendo. Se alguém tem sede, e Jesus diz assim, se uma mulher tiver sede, se uma criança tiver sede, se um idoso tiver sede, se um judeu tiver sede, ele não diz isso. Ele não discrimina ninguém. Ele diz assim, qualquer pessoa que tiver sede, desculpa, eu me emociono, mas qualquer pessoa que tiver sede, venha a mim. Então assim, ó, eu preciso tomar uma atitude. Jesus, ele nos convida. Se eu tiver sede, eu preciso ir até Jesus. Então, ele continua. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso ir até Jesus e eu preciso beber da água que ele me dá. Ou seja, o que significa beber? Eu preciso me comprometer com Jesus. Eu preciso me apropriar de tudo que Jesus está me ensinando e está me falando. Isso aqui, essa frase, é uma descrição perfeita do que é crer em Jesus. Porque todo mundo fala, né? Ah, tu precisa crer em Jesus, mas ninguém entende, mas ninguém explica o que é crer em Jesus. Aqui o próprio Jesus está explicando o que é crer nele. Daí vamos ler o próximo versículo, olha ali o 38. Quem crer em mim? Ele acabou de explicar. E agora ele diz, quem crer em mim. Ou seja, o que ele explicou é o que significa crer. Então, o que significa crer? Gravem isso na mente de vocês. Crer significa, eu preciso ter sede de Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E eu preciso beber de Jesus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou necessitado. Eu preciso reconhecer que eu sou pobre e miserável. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E eu preciso beber da água que ele me dá. Eu preciso me submeter a ele. Eu preciso obedecer. Eu preciso seguir Jesus de todo o meu coração. Muita gente banaliza o crer. Ah, não, eu acredito que Jesus é filho de Deus, que ele veio ao mundo, que ele nasceu, né? Que ele fez um monte de milagres. Eu acredito, ele morreu, ressuscitou. Mas não tem comprometimento nenhum. Não busca Jesus e não está comprometido em ser um discípulo de Jesus. Isso não é crer, certo? A verdadeira fé, ela tem essas três coisas. Ela tem sede, ela vai até Jesus e ela bebe da água que Jesus nos dá, ok? Continuando então. Quem crer em mim, como diz 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E agora, do que Jesus está falando aqui? Né? Jesus agora fala de outra coisa. Ele está dizendo assim, ó, que além de tu ter vida eterna, no momento que tu crer verdadeiramente em mim, tu vai ser uma nova criatura. O Espírito de Deus vai estar dentro de ti e tu mesmo vai ser uma fonte para outras pessoas. Tu mesmo vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Tu mesmo vai impactar outras pessoas. Tu vai anunciar o evangelho para outras pessoas. Tu vai falar de Jesus para outras pessoas. Tu vai levar a vida eterna para outras pessoas. A mensagem da vida eterna para outras pessoas. Porque o Espírito de Deus vai estar dentro de ti. E daí o 39. Ele estava se referindo ao Espírito. E olha que Espírito ali está com letra maiúscula, estão vendo?
A Neuci perguntou uma vez, né, qual era o papel do Espírito Santo, certo? A Trindade, a gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E eu falei para ela, conforme a gente for indo no livro, a gente vai aparecer mais vezes sobre o Espírito Santo. E aqui está um dos papéis futuros do Espírito Santo nesse momento aqui da história, tá? O que ele está dizendo? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, vamos tentar entender isso. O que é essa história de Jesus ser glorificado? Por que Jesus ainda não tinha sido glorificado? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele se humilhou. A Bíblia diz, ele se humilhou. Porque Jesus é Deus. Jesus estava com Deus Pai no céu, com Deus Espírito Santo. E ele se submeteu à vontade do Pai e se tornou homem. Ele nasceu como um bebê. A pessoa, ele nasceu chorando, como todos os bebês. Alguém teve que trocar... Alguém não, a Maria trocou fralda dele, certo? Ele teve que ser alimentado, ele teve que engatinhar, teve que aprender a andar. Tudo isso... de certa forma, é uma humilhação, certo? Então, ele se humilhou. E mais ainda, a extrema humilhação foi ele ter morrido numa cruz. Ele foi morto, ele se deixou matar, certo? Ninguém tira a vida dele. Ele diz, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou a minha vida. Mas ele deu. Ele morreu, de fato, porque ele foi 100% homem. Ele realmente morreu. Ele morreu e por isso que ele ressuscitou. Ele morreu. Então, Deus Filho se tornou homem e se humilhou ao máximo, a ponto de morrer numa cruz. Certo? Mas, depois que ele morreu, ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com os discípulos, aparecendo para os discípulos, ensinando os discípulos. E depois desses 40 dias, ele ascendeu aos céus. No momento que ele ascendeu aos céus, ele voltou para a direita de Deus. Deus, a Bíblia descreve, Deus Pai está assentado no trono e Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Nesse momento, Deus retomou para ele toda a glória dele. Então, nesse momento, ele foi glorificado novamente. Mas aqui isso não tinha acontecido ainda. Aqui, nessa festa, está 6 meses antes da crucificação dele. A crucificação dele vai acontecer na próxima Páscoa. A gente está aqui na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas. A Páscoa vai acontecer daqui 6 meses. Então, e depois da morte, ele vai ter que ressuscitar, ele vai ter que ficar ainda 40 dias e só depois ele vai ser glorificado. Então, aqui diz para nós que o Espírito não tinha sido dado ainda para as pessoas que crescem. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus. A gente viu no capítulo 4 que a mulher samaritana creu em Jesus. A gente viu no capítulo 4 que praticamente toda a cidade da mulher samaritana creu em Jesus. A gente viu que muitas outras pessoas, muitos discípulos já creram em Jesus. Muitas pessoas têm crido em Jesus até aqui. Mas essas pessoas nesse momento ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Elas só foram receber o Espírito Santo depois que Jesus foi glorificado. E depois que ele foi glorificado, teve ainda o Pentecostes, que é o dia então que o Espírito Santo desce e daí ele se manifesta com eles falando em outras línguas, com os discípulos falando em outras línguas no dia de Pentecostes. Então é isso que quer dizer o que está escrito aqui, que João explica para nós. Então hoje, como que funciona hoje? Hoje, quando eu verdadeiramente creio em Jesus, o que é verdadeiramente crer? É o que está escrito no 37. Eu preciso reconhecer que eu sou pobre, miserável, pecador, eu dependo da graça de Deus. Eu tenho que ir até Jesus, porque Jesus é o único caminho. Não adianta eu ir para qualquer outro lugar, para qualquer outra pessoa, ninguém pode me salvar, só Jesus pode me salvar. Foi a escolha do Pai. E eu preciso beber da água que Jesus dá. Eu preciso me comprometer completamente com Ele. É 100%. Tá? Isso é crer. Quem crê verdadeiramente assim em Jesus, recebe o Espírito Santo no momento em que creu. A partir desse momento, hoje, a pessoa já recebe. Aqui, nesse momento, não. Essas pessoas só iriam receber lá no dia de Pentecostes.
inclusive os apóstolos, tá? Então, mas nós, hoje, a gente está num outro momento da história. Então, o que acontece conosco quando a gente verdadeiramente crê em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. No momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos isso que Jesus diz aqui, ó, versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela passa a transbordar o Espírito para as pessoas que estão ao redor dela. Deus nos dá o Espírito para que o Espírito possa ser como um rio, uma fonte dentro de nós, jorrando para as outras pessoas, ok? 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Profeta com letra maiúscula, tá? Esse profeta a gente já tá vendo aqui no livro de João, já faz bastante tempo eles falando, eu já expliquei para vocês, mas hoje eu vou lá pro Velho Testamento e vou mostrar para vocês o que está escrito no Velho Testamento sobre o profeta. Eu quero que agora vocês abram, daí eu vou pedir para a Ana e para a Rô ajudarem, tá? É Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio é bem no início da Bíblia. Gênesis 18. Quem achar o número da página já pode dizer para as outras. 161. Quanto? 161. 161. Então ficou bem fácil, ó. De 18 a 19. Todo mundo achou? Não, só porque está achando da Clarice. Mas alguém precisa de ajuda? Na página 161. 161. Sim, Deuteronômio caiu assim. 161. Usem o lapisinho de cor de vocês para marcar esse versículo, tá? Para vocês acharem depois, que o Antigo Testamento é mais difícil de achar as coisas. Vou ler então, tá? Olha o que diz em Deuteronômio 18, 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, no momento que eles dizem que Jesus é o profeta, eles estão confirmando que eles creem nisso aqui, ó. Quem falou isso aqui foi Moisés. Por isso que ele diz ali, ó, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta. Então, Jesus, ele era do povo de Israel. Ele era do meio dos seus irmãos, tá? Porei minhas palavras na sua boca. Deus, Pai, colocou todas as palavras na boca de Deus, Filho, Jesus. Jesus até disse, eu só faço o que o Pai faz. A gente estudou isso em detalhes lá no capítulo 5, se eu não me engano, tá? Olha o 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então aqui a gente tem uma ameaça de Deus Pai, dizendo, se vocês não ouvirem o profeta, vocês vão ter que se acertar comigo, Deus Pai falando. Eu vou enviar o profeta. O profeta é Deus Filho. O profeta é Jesus. E olha só, voltando para o 18. Porei minhas palavras na boca do profeta e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, vocês devem obedecer o que o profeta fala. Então, voltando lá para João. João 7, 40. Vou ler de novo João 7, 40. Ouvindo as suas palavras, alguns, não foram todos, né? Foram só alguns, disseram, certamente, este homem é o profeta. Esses creram verdadeiramente. Esses creram verdadeiramente.
Eles não tiveram dúvida quando viram Jesus falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles entenderam, este certamente é o profeta. Eles creram em Jesus, tá? Continuando ali o 41. Outros disseram: ele é o Cristo. Estes também creram, porque o Cristo, eu já expliquei para vocês, Cristo é em grego, Messias é em hebraico, ungido é em português. É a mesma palavra. Então, eles reconheceram que este é o Messias. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? E daí tem um grupo ali, então, a gente viu, tem alguns que creem em Jesus, que aceitam o convite de Jesus para vir até ele. E tem outros que rejeitam. E eles rejeitam de qualquer jeito, tanto que eles pegam e menosprezam. Que história é essa que o Cristo vai vir da Galileia? Porque Jesus, ele morava na Galileia. Mas ele nasceu na Galileia? Não, ele nasceu na Judéia. Ele nasceu em qual cidade da Judéia? Belém. Em Belém, a cidade de Davi. Só que essas pessoas aqui, elas não estavam preocupadas. O que a profecia dizia é que o Messias nasceria na cidade de Belém. Não é que ele ia viver a vida toda dele em Belém, mas ele teria nascido na cidade de Belém. Então, essas pessoas não se preocuparam em verificar onde Jesus tinha nascido. E gurias, é importante vocês entenderem. Assim como a gente tem cartório, né? A gente tem certidão de nascimento e registra tudo. Os judeus eram super cuidadosos, mesmo na época, 2000 anos atrás, com as genealogias deles. Então, tudo era registrado no templo. Todas as crianças tinham que ir até o templo para entregar sacrifícios quando nasciam. O menino tinha que ser circuncidado. Então, tudo era registrado. Eles tinham registro de tudo. Eles certamente, se eles quisessem mesmo saber onde Jesus nasceu, era só eles verificarem os registros do templo. E eles teriam certeza que Jesus não vinha da Galileia. Jesus vinha de Belém, da cidade de Davi. Mas, de novo, essas pessoas que rejeitam Jesus são aquelas pessoas que não querem crer. É como quando a gente fala para uma pessoa de Jesus e a pessoa já rejeita. Ela nunca leu a Bíblia, mas ela já disse que não crê, sem nunca ter tentado ver se aquilo é verdade ou não, certo? A pessoa, quando ela não quer crer, ela rejeita tudo. Ela rejeita, inclusive, os fatos. A Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia... tudo que está nela é verdade. Se a gente for comparar toda a história dela, todos os manuscritos, é incrível. Se uma pessoa quer realmente estudar a fundo e ver, mas será que é, será que não é? Ela vai ficar impressionada. Tem várias histórias de ateus que não acreditavam na Bíblia quando começaram a estudar sobre todas as profecias que já se cumpriram na palavra de Deus, a exatidão delas. E sem falar de todos os manuscritos que tem sobre a palavra de Deus. Então, assim, fica irrefutável não reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas essas pessoas, elas não queriam crer. Então, esses aqui são os que rejeitaram o convite de Jesus. Os que estão no 42. 43. Assim o povo ficou dividido. Vocês acham que divisão é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês acham que é uma coisa boa ou ruim? Não é bom. Todo mundo acha que não é bom? Pois eu vou dizer para vocês que é muito bom. Bom. É bom. Ficar dividido? Divisão é muito bom. É muito bom. Porque a divisão, ela separa o que é certo do que é errado. Não é verdade? Sim, nesse Se sentido. para os olhos, né? Certo? Como é que eu vou fazer justiça se eu não conseguir julgar o que é certo e o que é errado? Impossível. Justiça não existe quando a gente não tem uma clareza do que é certo e o que é errado. Quem é culpado? Quem é inocente? Quem é vítima? Quem é agressor? Eu preciso dividir, não preciso? Um vai ser o agressor, o outro vai ser a vítima. Um é culpado, o outro é inocente. Divisão é muito bom. E Jesus disse, eu sei que ninguém fala sobre isso, mas Jesus disse, eu vim trazer a espada. Quando Jesus fala de espada, de novo, metaforicamente, ele não veio
fazer uma guerra santa, não é isso. Ele veio separar. E Jesus está todo o tempo separando no ministério dele. Desde o início. Ele chama todos. Mas tem alguns que o rejeitam. E tem outros que ficam do lado dele. Jesus diz, quem não tá comigo, espalha. Ou tu tá comigo ou tu não tá. Não existe ficar no meio do caminho. Não existe em cima do muro com Jesus. Ou tu tá do meu lado ou tu tá contra mim. Foi o que Jesus falou. Então, era necessário e vai ser necessário, sempre vai acontecer essa divisão. Quando a gente prega o evangelho, algumas pessoas vão crer. E eu vou dizer para vocês, a maioria não vai crer. Porque é assim em toda a Bíblia. E é assim... A maioria não crê. A maioria... É só a gente olhar ao nosso redor. Para pensar em quantas pessoas a gente fala de Jesus. Ou fala da Bíblia. Quantas pessoas aceitam? Quantas pessoas estão dispostas a seguir Jesus? O meu companheiro mesmo, que é um que diz que esse homem não sei o que é um vagabundo, que não sei o que Che Guevara, ele faz uma comparação de Che tudo. Guevara, Mas ele compara tudo que é igual, que... Mas as pessoas são assim. Entendeu? Então eu nem discuto com ele. Então tá, tu não aceita, tudo bem, eu aceito. Isso. E, Né? e Se o que ele, cabe... a tua crença, a tua é uma, a minha é outra. Se ele não existe, não existe, mas pra mim existe. Então, o que acaba acontecendo entre vocês? Há uma divisão. Tem uma divisão. Infelizmente, não é o que tu queria, Sim. mas tem, É. né? E a divisão é necessária, porque ela se posicionou, eu vou seguir Jesus, certo? Agora, não significa que ela vai ficar agora, né? Eu creio. Brigando, Sim, incomodando. não brigo, mas eu creio. Até porque, pelo que a gente vê na Bíblia, quem é que abre os olhos das pessoas? Deus Pai. Então, o que a gente pode fazer? Orar a Deus e pedir, Senhor, abre os olhos do meu marido, abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos, né, da minha irmã, da minha vizinha, da minha amiga, para que eles compreendam o Evangelho, para que eles sejam salvos, porque só existe salvação em Jesus. Até quando acontece uma coisa errada, ele já julga logo. Ah, tu fica rezando porque não sei quem. Mas não é assim. Aconteceu o que tinha que acontecer, mas eu creio nele. Claro. Então eu não dou ênfase para ele Sim. continuar, né? A Sim. minha crença, a minha oração vai ser minha, então. Muito bem. Salvação individual. Então, continuando ali, onde é que eu parei aqui? O 43, né? Então, ó, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Jesus vai trazer divisão, infelizmente vai. Porque no momento que a gente fala sobre Jesus, algumas pessoas vão crer, outras não vão crer, outras vão debochar, outras vão se opor a nós, ok? Infelizmente, mas isso vai acontecer. 44. Alguns queriam, mas ninguém lhe pôs as mãos. Deixa eu ver que horas são, 4h20, eu achei que eu ia conseguir ir adiante, mas eu vou parar por aqui. Então vamos parar.